Professor de tênis, plastimodelista, motoqueiro, amante de Fórmula 1 e advogado, Marcelo Teles tem papo para tudo. Mais do que conversar, Teles ensina. Didático e boa praça, é daqueles caras que tu pode ficar horas divagando em uma mesa de bar. E para tornar esse papo ainda mais divertido, Cabelinho recebe eles, J. Oliveira e Lucas Dias, em mais um episódio do Clube Esporte Show que começa agora. Salve, salve pessoal! Muito bem-vindos a mais um Clube Esporte Show. Hoje uma edição muito, mas muito especial. O nosso convidado é um advogado formado pela Unicinos, pós-graduado pela UX, mas a gente não vai falar de direito, não vai falar de direito penal, nada desse tipo de coisa. Porque além de tudo, ele é um professor de tênis, um apaixonado por Fórmula 1, um filósofo de Araque, como ele mesmo se identifica, e eu quero dar primeiramente boas-vindas a Marcelo Teles. Teles, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo ao clube, à rádio que você vê e ao Clube Esporte Show. É um prazer estar com todos aqui, meus amigos de longa data. A rádio tão querida por todo mundo da região. Lembrei na chegada da minha primeira participação na rádio em 1982. Eu tinha 11 anos de idade. Indo jogar meu primeiro torneio de tênis estadual. Na semana seguinte tive o prazer de ser entrevistado pelo saudoso João Silva. Grande. E também no Esporte ao Meio-Dia, na época, com o Denardim. Foi um prazer danado, era uma criança e é um prazer estar com todos aqui. Que legal! E para nos ajudar nesse grande dia, né, tem duas estrelas móveis, né? Primeiramente vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo, né? O nosso chefe, Lucas Dias. Bem-vindo, cara. E aí, Cabelo? E aí, que bom certo? Tá aí de novo, né? Acho que terceiro, quarto já que a gente está participando. E hoje uma honra estar recebendo o Marcelo aqui, cara que a gente está chamando lendas, né? Então, obviamente, uma lenda esse é do nosso esporte aqui. E a gente vai estar falando sobre bastante coisa, não só sobre tênis, né? O Marcelo é ficcionado de Fórmula 1 também. Vamos estar falando sobre bastante coisa legal. E junto desses dois mestres, a nossa estrela móvel. Ele que não poderia deixar de estar junto, até veio caracterizado com seu bonezinho de Ayrton Senna, João Paulo Vieira de Oliveira. Jotinha, obrigado por ter vindo, velho. Olá, os melhores ouvintes, os clubeiros, aqueles que, assim como eu, ouvem e agora também assistem a Clube o dia inteiro. Esse boné foi um presente muito especial. Esse boné foi presente do meu compadre Fábio Oliveira. Grande Fábio. Ele que me deu esse boné do Ayrton Senna original. Aí esse boné, todos quando vem esse boné... Original, ele comprou lá em Hong Kong, né? Quando ele foi viajar lá, né? Compadre cidadão do mundo. E o bacana, esse boné, toda vez que alguém vê esse boné, vem a nostalgia, aquela alegria do Ayrton Senna, né? Tem muito para falar de Senna e de Interlagos hoje. Muito. Bom, vamos começar o bate-papo e como o Marcelo já puxou alguns assuntos, vamos começar com a paixão dele pelo tênis, né? Porque o Teles, o Marcelo, jogou o tênis, né? Desde cedo, hoje é professor. Teles, como surgiu o teu encantamento pelo tênis, o teu histórico desde novo, jogando torneios pelo estado e fora do estado, provavelmente também? Conta um pouco para nós essa tua trajetória no tênis, principalmente competindo no início, né? Eu sempre fui sócio do Canela Tênis Clube, né? Meu pai, a família sócia, então meu pai, junto de pessoas da turma dele ali, entre eles o Pedro Raimundo Dias, Grande. o Olício Porte, José Agnello Correia, Luiz Fernando Correia, enfim, jogavam tênis e nós crianças olhando o esporte acabamos tendo oportunidade de iniciar em 1978, com 7 anos de idade. Aí em 1981, acabei jogando o primeiro torneio aqui no nosso clube, categoria infantil. No ano seguinte, 82, comecei a jogar os torneios estaduais pela Federação Gaúcha de Tênis. E surgiu assim, através dos pais, dos amigos dos pais, que a gente foi introduzido ao esporte. E me diz uma coisa, hoje é tudo muito globalizado, é muito fácil jogar um torneio. Eu me lembro que teve um ano que eu resolvi jogar torneio, eu entrei naquele site Quero Jogar Tênis e ia pra Porto Alegre, ia pra Caxias, ia pra Taquara e jogava.
naquela época, como tu fazia? Tipo, queria jogar tênis, tu te inscrevia de que forma? Tu ia de que jeito? Tu ficava onde? Tipo, não é que nem hoje. Era bem mais difícil, né? A comunicação especialmente. A inscrição no torneio era feita por formulários em papel da própria Federação Gaúcha de Tênis que os clubes tinham na secretaria. Então era remetido à federação via correio e a Federação Gaúcha de Tênis mandava de volta a confirmação via correio. Então, para a gente fazer a inscrição no torneio em, hipoteticamente, 15 de setembro, as inscrições terminavam em 15 de agosto, aproximadamente, era bem antes. Ah, bom, mas o correio então era mais rápido naquela época. Possivelmente. Teles, conta um pouquinho para nós as raquetes que foram utilizadas desde o início, essa evolução bacana. Essa parte do esporte é fantástica, como todo mundo moderno, a tecnologia... Parece que o crescimento é uma progressão geométrica, né? De 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, não é aritmética. É tudo muito rápido. Até os anos 70, as raquetes eram basicamente de madeira. Final dos 60, para ser mais exato. Até que apareceram as raquetes de metal. Um upgrade na qualidade do produto. E o auge, a coisa começou a ficar divertida nos anos 80, início dos 80, quando surgiram as raquetes de grafite, que os trias conhecem bem. São raquetes fantásticas, ajudam muito, né? E os anos 80 foram melhores ainda no sentido das experiências. Enquanto elas eram de madeira e de alumínio, metal, o formato é aquele que todo mundo conhece. Com o advento do grafite, começou-se a conseguir fazer experiências com design. Sim. Então, eu tenho uma coleção de raquetes bem grande, 260 raquetes, entre elas umas 10 com os formatos bem exóticos. Alternativos. Bah, muito interessante. Depois a gente consegue colocar foto disso, né, Lucas? Vamos mostrar, exato. E Teles, eu tenho uma lembrança da minha primeira raquete. A minha primeira raquete, eu não lembro a marca, eu acho que era uma Prince, só que ela era uma raquete da Turma da Mônica, era uma raquete roxa com as cordas coloridas. Qual foi a tua primeira raquete? A minha primeira raquete, uma raquete de madeira chamada Windsor, feita no Paquistão. Olha só. Onde o seu Cláudio Teles conseguiu ela, não faço a menor ideia. Foi a Porto Alegre um dia, quando volta, vem com o meu presente. Uma raquete, tem ela até hoje. Sim. E feita no Paquistão. Ela é de tênis, mas parece de badminton, fica algo no meio. A segunda, sim, essa já foi mais séria, uma raquete Procópio, feita em São Paulo, infantil. Boa qualidade de madeira também, mas essa de uma qualidade bem superior já. Também a tenho. Não, e o bacana das raquetes, que até hoje, por mais que todas as raquetes evoluíram, né? Mas hoje o termo ainda é o mesmo, né? Deu um madeiraço. Deu um madeiraço, clássico. Madeiraço é uma palavra que nunca sai de moda, né? Ainda mais no meu nível de tênis. Pode o falar. Madeiraço pro ouvinte que não sabe bem o que é quando o jogador pega mal, não olha para a bola e no lugar de pegar no centro do encordoamento, pega no aro da raquete. Os mais jovens falam araço já, né? Mas o tenista raiz vai falar madeiraço, né? O araço ele vai virar madeiraço quando o tenista evoluir. Exatamente. Vai. Não, eu ia continuar falando das raquetes, porque eu falei da primeira raquete, mas a gente tem aquela raquete que mais nos marca, né? Eu, pelo menos, tenho uma raquete que mais me marcou. Que, pra mim, foi a raquete que eu mais joguei, enfim, campeonato, mais joguei tênis, que foi a Red TI Radical, que era a raquete do Guga, né? E hoje, enfim, tem outras raquetes, mas mesmo quando eu pego aquela raquete, parece que eu jogo melhor ainda, não sei porquê, eu tenho uma afinidade com ela. Sim. Qual a tua? Tu combinou com o teu estilo de jogo essa raquete, então por mais que venham novidades, as novidades não são tão diferentes assim quanto eram naquela época. A minha última raquete de competição foi a que ficou marcada no Prince Grafite 90,
virou Prince Grafite Midi Plus, Baita raquete. best-seller na época e Todo mundo na tinha. minha geração ali todo mundo usava, então foi a última que eu usei em torneio que eu considero torneio oficial, em 1987, se eu não me engano, 88, no São Leopoldo Tênis Clube. Uma pergunta de raquete. Pega os grandes tenistas dos anos final 70, 80, e se eles jogassem com a raquete de hoje, o que mudaria no jogo deles? Muito mais fácil hoje. Roscoe Tanner, norte-americano, que era recordista de velocidade de saque nos anos 70, com 25 anos sacava 100 milhas por hora. 170. E hoje ele fala, pois é, eu tô com 65 anos, tô sacando a 130 milhas por causa das raquetes. Sim. A evolução material, foi... né? Quando saiu do metal para o grafite, se ganhou muito em performance. As cabeças aumentaram de tamanho, consequentemente a área, chamamos de sweet spot, a área de doce. contato perfeito, o ponto doce, onde a raquete funciona com perfeição, aumentou. As cabeças tinham 75 polegadas quadradas, então o sweet spot era pequeno. Hoje a média é 95, 100. Tanto que o Federer Então, teve que dar o braço a torcer e trocar de raquete, aumentar um pouco a cabeça da raquete dele, porque o Federer jogava com uma raquete com a cabeça menor, né? E aí chegou um momento que alguém chegou pra ele e disse, cara, tu precisa parar de ser cabeça dura e aumenta um pouco o tamanho da cabeça da tua raquete, velho. Sim. Não tá dando, né? Mas aí a intervenção do Lucas foi perfeita antes. O profissional, ele é pode ser o 1000 do mundo, 2000 do mundo. Sim. Se for o número 1, então tu imagina. Ele é um perfeccionista ao extremo. Então ele odeia trocar de raquete, trocar de encordoamento, trocar de grip, overgrip. Eles só trocam a pintura da raquete pra vender a nova todo ano. Jimmy Connors, 1982, 84, não tenho muita certeza, ele jogava com o Wilson T2000 de metal. Ninguém mais usava metal, só grafite. E a Wilson queria vender grafite. Né? É o que o cliente da Wilson queria grafite, ninguém mais queria metal. Jimmy Connors publicou anúncios em todos os jornais norte-americanos: compro a sua T2000 usada. Estava acabando o estoque dele, ele não queria pegar de grafite, uma certa teimosia. A de grafite é muito melhor, mas é que eles não querem trocar. Sim. Então a curiosidade da época é isso: anúncios nos grandes jornais norte-americanos, Jimmy Connors comprando a sua raquete T2000 usada porque o estoque dele está terminando. Nos classificados. Os patrocinadores deviam adorar isso, né? O Wilson rezando para ele pegar uma de grafite, fez um monte de raquete para ele testar. Dentro dessas peculiaridades do tênis, a gente fez uma pergunta, a gente recebeu o Tadeu também aqui, e eu fiz uma pergunta para ele sobre a nossa quadra de madeira em Canela, que para mim foi uma coisa assim, era incrível aquela quadra, sabe? Ela era extremamente rápida, enfim, era uma quadra que não se via em lugar nenhum, ou talvez realmente não tinha uma outra como aquela em nenhum outro lugar do mundo. Tu já jogou em vários lugares, tu já jogou em alguma outra quadra que nem aquela nossa de madeira, e o que tu te lembra daquela quadra? Aquela quadra é minha segunda casa, né? Eu ia dormir em casa, basicamente, ia para a escola de manhã, à tarde eu estava naquela quadra. Aquela quadra é fantástica. Temos que dar um mérito total ao Günther Schlipper, que foi para a Alemanha, achou a tecnologia lá e trouxe para nós aqui. Até onde se sabe foi a primeira quadra balanceada do estado, aliás da região sul, né? A turma, o que é a quadra balanceada? Sob a madeira, um amortecedor. Na época era uma celulose grossa, né? Um papelão bem grosso, depois virou isopor. Gigantinho em Porto Alegre, o maior ginásio do estado, não era balanceado, era direto madeira em cima do concreto. Aqui em Canela nós já tínhamos uma quadra balanceada. Qual a diferença? Na ABB em Gramado tinha uma quadra que não era balanceada, madeira também, com marcação de tênis. Em que pese rápida, a nossa quadra do Canela Tênis Clube era mais lenta que as não balanceadas. Alguma coisa acontecia. Amortecimento. O pessoal da engenharia talvez vai explicar corretamente, mas alguma coisa acontecia que ela não era tão rápida quanto as outras de madeira que eu conheço. E era bom jogar naquela quadra. A ABB em Gramado
eu acho que ainda tem a quadra lá, no Recreio da Juventude em Caxias, no ginásio grande. Era pouco usado, mas em dia de chuva andou-se jogando tênis lá na quadra de madeira. E a nossa ainda era pintada com tinta fosca. Já naquela época, o Ginter achava fornecedor não sei onde para pintar com uma tinta fosca e não brilhosa como as outras, porque a brilhosa fica mais rápida. Encerava. Encerava, bom. Mas era bom, né? Era bom. Era muito bom. Eu tenho as lembranças ali da época, principalmente da época da piscina ali, que ficava o Tadeu e o Teles dando aula, a gente esperava aqueles 5 minutinhos, ia lá correndo com os pés molhados, desmontava a quadra, fazia aquela bagunça na quadra, enquanto não chegava o próximo aluno. Essas lembranças, sim, são lembranças que ficam, pelo menos pra mim, que ficam. Entrando no aula de tênis, todo mundo que fez aula contigo aqui, né? Quantos alunos acho que já passou pela tua mão já, Marcelo? Ah, Jotinha, eu comecei nessa profissão maravilhosa em 1990. Eu vou dar um chute aqui, talvez 600. Na turma. Entre Gramado Tênis Clube, Canela Tênis Clube, Hotel Serra Azul e Hotel Laje de Pedra, uns 600. Qual o tombo mais bonito que já teve? Tirando aquele meu. O teu é aquele tombo épico, né? Que infelizmente não tínhamos câmera na quadra. Não, mas no meu já tinha câmera, aí que foi. Viralizou. O teu de agora. Sim. Pensei aquele teu de jovem também, eu lembro aquele teu de jovem. Já teve mais tombo, tá me entregando aí, ó. Temos ali nosso amigo Ricardo Cruz, famoso Paraná também, uma vez. Esqueceu que tinha uma parede na frente e Quis atravessar. não diminuiu a corrida. Paraná, abração, Paraná. Grande Paraná. Vou falar em tênis, Deu né? algoz em alguns torneios. Falando em torneios, quando foi a primeira vez o famoso tênis da cerveja? Conta um pouquinho desse aí. Tênis da cerveja, Que saudade, inclusive. nós copiamos do Clube Aliança, Sim. de Novo Hamburgo. Né, a Lemoada Pessoal germânico, quase não né? gosta do chopp, de... né? Lá o torneio tem o sugestivo nome de Rolando Garrafas. E aqui então resolvemos fazer no início dos anos 90, talvez. E foi um sucesso absoluto, evidentemente. Tanto que no ano seguinte já fizemos um de vôlei de grama, vôlei de duplas no gramado, também da cerveja. Histórico. O pessoal no quarto jogo começa a jogar bem. Geralmente o campeão não se lembra que ganhou. Né? Meu pai não bebe, enfim, né? Não tem esse costume. E participou uma vez do torneio da cerveja, eu me lembro, eu jovem, que eu tive que carregar e dar banho no velho. Lembro perfeitamente. Foi se arrastando pra casa, olha. Pra ele que não bebia, cada girada tem que tomar um copo de cerveja, meu Deus do céu, cara. Grande Pedro Henrique, meu amigão. Não tinha o preparo hepático, né? Não tinha. Isso faz muita diferença num torneio de longa duração. Pedro Henrique sempre um grande preparo físico, não cansava nunca, mas o preparo hepático dele sempre... Falhou. E Teles, a gente tem um tempo de programa, né? Paralelo à tua paixão do tênis, tem a paixão automobilística. Aí nós temos que falar um pouco. Como que surgiu tua paixão por corridas e tudo mais, e principalmente pela Fórmula 1? Também pelo meu pai. O Cláudio Teles ia muito a Tarumã nos anos 70, ele e a turma dele, e eu, criança, ele jura que eu ia em 1976 com ele. Eu tinha 5 anos de idade, eu não lembro. Eu tenho alguma lembrança assim de 78, talvez 77, de olhar as fotos, anos 80 com certeza. E sempre gostei de carros, motos, enfim. E o carro de corrida tem as cores, o som, especialmente. Mesmo em Tarumã, tu olha, eu vi Fiat 147 correndo, Fusca, que na rua é um carro, mas ali ele pintado com aquelas cores. Em Tarumã tinha, como é que era? Marcas de pilotos, né? Sim, é uma categoria gaúcha, a nossa. E qual é o melhor lugar de assim em Tarumã? No Tala Larga.
Famosa Tá lá, cor. né? Todo mundo se concentra lá, né? Ali é ponto do churrasco, do bate-papo e da corrida. Aí, em 1989, meu pai me chama para um jantar e me comunica que iríamos para o GP Brasil de Fórmula 1 em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Para mim, né, um presente espetacular, assim. Aí fomos de ônibus e umas 1000 horas de viagem. Não, mas foi muito divertido. E dali para frente eu procurei ir. O GP Brasil foi para São Paulo, Interlagos. Eu procurei ir vários anos. A gente, além de ir para o GP, acaba fazendo um turismo, né? Claro. Então, 91, 93, 94, 95, não faltei nenhum Interlagos. 96, 97, eu não conhecia Buenos Aires. Tinha GP da Argentina, fui para Buenos Aires. Legal. E depois voltei para São Paulo. E agora, em 2019, eu tive o privilégio de levar meu filho, André, Legal. Que legal. para o seu primeiro GP Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. Ele achou fantástico, sempre gostou, desde pequeno, não sei porquê. Não sei por que puxou. E o André adorou, já o ano que vem vamos de novo. Não vamos amanhã por uma questão de ele ainda não está com a vacinação completa, então... É porque tu tinha que dar entrevista aqui na E eu clube. tinha que exato. estar Já tinha aqui com marcado esse- entrevista, né? Quando se fala em Marcelo Telles Fórmula 1 também, algo que o mundo inteiro lhe conhece, né, Marcelo? São as famosas miniaturas. Conta pra nós como é que surgiu essa paixão, os tamanhos, os tipos de carros que tem, que eu sei que tem coisa bem bacana aí pro nosso público. Jotinha, o hobby chama plastimodelismo. São kits plásticos normalmente, pode ser em metal também, mas a maioria são plásticos, que são kits de 200, 300, 400 peças, às vezes 100 peças, enfim, que a gente pinta e monta para tentar fazer uma réplica perfeita do objeto, vamos chamar de real. E eu comecei de fato quando era criança, no início dos anos 80, com aviões, que se comprava aqui no bazar, hoje Linder, e era de outro proprietário, se comprava ali os famosos aviões da Revell. Revell, eu ia dizer, a marca que eu me lembro é a Revell. A marca alemã Revell. Hoje em dia tem marcas orientais bem mais evoluídas, né? Uma qualidade superior. E na época eu sempre digo que usava 0 de tinta e muita cola. E aqueles aviões eram abatidos em 5 minutos depois em dogfights, que eles viravam um brinquedo, né? E o plastimodelismo não é para isso. Não é hobby para adulto, porque na realidade tu faz peças de exposição, né? A nossa coleção hoje tem mais de 500 modelos, né? 350 Fórmula 1, mas também temos carros de Le Mans, Rally, Fórmula Indy. Então... Quanto tempo dura para te montar uma peça? Eu sei que tem escalas, né? Escalas de tamanho em relação ao carro real. Quanto tempo dura para te montar uma peça numa escala média, por exemplo? Exato, boa pergunta. A escala média é a escala 1:20 para a Fórmula 1. E para carros de rua e outros modelos, a escala 1:24 é a mais comum. Um Fórmula 1 na escala 1:20 é 20 vezes menor do que o objeto real. Um kit muito detalhado dá... Eu não trabalho com isso, é hobby, né? Então eu demoro 1 mês e meio, 2 para fazer. Mas profissionais da área conseguem fazer em 1 semana, 10 dias, né? O dia inteiro fazendo. Tu Só tem faz 500, então já dá pra fazer uma conta de quanto tempo tu passou fazendo essa brincadeira. Aquelas coincidências da vida, né, Lucas? Eu comecei com plastimodelismo quando eu comecei a dar aula de tênis, em 1990. São 30 anos. E qual foi o primeiro carro? O primeiro carro que eu montei foi um McLaren MP44 do Ayrton Senna da Silva. De qual ano? Carro emblemático. 1988. 88. É o carro mais vitorioso da história da Fórmula 1. Carro emblemático. Esse carro ganhou 15 de 16 corridas. Bah. Só não gabaritou porque o Senna em Monza vinha aproximadamente, Alain Prost havia abandonado a corrida, o Senna, carro muito superior, ele vinha meia volta à frente do segundo colocado
E quis fazer a volta mais rápida. Foi dar uma volta no alemão Schlesser, que depois ganhou Dakar várias vezes, Jean-Louis Schlesser. E o Schlesser agiu corretamente, mas o Senna se precipitou, bateu, ficou atolado. Por isso que esse carro não ganhou as 16 corridas daquele ano. Gabaritou. Os carros do Senna tem todos, né? Tem a Toleman, a Lotus, que eu já vi postado já. Eu já tenho o privilégio de montar todos os carros do Emerson Fittipaldi, todos os do Nelson Piquet, todos do Ayrton Senna. E o meu xodó são todos os carros da equipe Copersucar, cara. Equipe nacional. A única equipe de Fórmula 1 na história do planeta que foi fundada e boa parte da sua existência ela funcionou no Hemisfério Sul. Isso é muito legal. E qual é o maior piloto pro Telles? Aí nós tínhamos que ver com que época, né? Sim. Porque Fangio comparar com Jim Clark, os carros eram bem diferentes. Então, os que tu viu, então. Dos que eu vi pilotar, eu tenho que separar também por épocas Ayrton Senna da Silva e Lewis Hamilton. O Hamilton é um Porque cara... o carro atual é muito diferente do carro dos anos 90. Eu gostaria de discordar educadamente. Quando fala Senna e Hamilton, assim, o Senna conseguia ganhar com um carro ruim. O Hamilton sempre ganhou com o melhor carro. Por isso que o Senna foi muito mais gênio. Concordo que o Hamilton nunca pilotou carro ruim. Mas a Toleman TG 184 do Senna, por exemplo, não era ruim, não. O projeto, né? Vamos lá. Tanto que o segundo piloto também andava ali em oitavo lugar. Oitavo lugar. O que eu comparo também Senna e o Hamilton... Mas são 26 carros na pista, quando andar em oitavo é ótimo. Mas eu estou dizendo em primeiro lugar. Outra coisa de Senna e Hamilton que é importante quando é que o Senna perdeu para um companheiro de equipe? O Senna sempre ganhou dos companheiros de equipe. O Hamilton perdeu um campeonato para o mediano Rosberg. Então aí que tu vê a diferença dos dois. Por isso que o Senna sempre será mais gênio. Mas eu quero fazer uma pergunta comparando o Senna, em homenagem ao Tumbo Fabiano Hoffmann, que ele é muito piquetista. Sim. Tu que conheceu bem os dois, eu peguei muito o final do Piquet e não consegui ver o auge dele, eu já fui mais Senna. Comparar o que tinha de melhor de cada um. São personalidades completamente distintas, né? Isso na Fórmula 1, em que pese a Fórmula 1 ser um esporte coletivo, não é individual, como as pessoas pensam, é coletivo. Bem coletivo. Muito coletivo, né? Mas na hora de lidar com pressão, o engenheiro no teu ouvido falando coisas que talvez tu não queira ouvir, o Senna e Piquet é bem diferentes, né? Agora, em termos técnicos, acho que o Piquet tinha mais conhecimento prático de se precisar trocar aquela peça, ele sabe. O Senna tinha um conhecimento teórico, a sensibilidade de conduzir o carro. Isso me parece, alguém que está na arquibancada olhando, né? Porque eu tenho para mim que qualquer esportista de qualquer categoria, qualquer esporte profissional é um gênio. Sim. É um acima da média. Muito acima da média. A Fórmula 1 são apenas 26 pessoas no planeta que naquela época corriam. Hoje são apenas 20. Então, hoje o Mazepin, que larga sempre em último, ele não tem carro, tem dinheiro. Aliás, ninguém sem dinheiro consegue andar nem de kart mais hoje. Esse é um problema. E é um problema. Depois eu tenho que fazer uma pergunta sobre isso. Então, o Mazepin, ele anda mal, mas espera aí, ele ganhou tudo na Fórmula Ford, tudo na Fórmula 3, tudo na Fórmula 2, aí chegou na Fórmula 1. Os nossos ali, Roberto Moreno, Maurício Gugelmin, gênios, né? Mas nunca tiveram oportunidade na Fórmula 1. Mas ganharam na Fórmula Ford, ganharam na Fórmula 2, foram para a Indy e ganharam. Enfim. Mas no fim falei demais, né? Eu acho que a diferença Senna e Piquet, temperamento óbvio, mas o Piquet sabia trocar a peça do carro ele. O Senna tinha a sensibilidade para saber que aquela peça está errada, mas ele chamava o mecânico para trocar.
E tu já correu alguma vez ou a tua paixão é do lado de fora do carro? Tive o privilégio de andar de kart já, mas amador, né? Sim. De amigos, né? Sim. Então, e é uma sensação maravilhosa, né? O pneu pequeno, a roda pequena. Pertinho do chão. O kart em escala não tem nada parecido com ele, né? Carro grande. Tu sai do kart, pega um carro grande, fica tudo devagar. Uhum. Então, mas nunca tive kart meu, nunca tivemos nem recursos para tal. Mas já andei em karts de competição mesmo, de amigos. A sensação é maravilhosa. E o próprio Ayrton Senna dizia que o mais perto da Fórmula 1 é um kart. Exatamente. E aí eu já tô entrando numa outra seara, tu falou do kart e tudo mais. Por que esse ato de brasileiro fora da Fórmula 1? É talento mesmo? Falta de talento? Falta de dinheiro? Falta de dinheiro, principalmente, né? Porque o Sete Câmara, que chegou perto, Sim. tinha uma boa base financeira por trás, né? Vivemos um período complicado da transição do moleque brasileiro ou da menina do kart para uma próxima categoria de monoposto que não tínhamos no Brasil. Em 2022 teremos a Fórmula 4 No Brasil, né? acompanhando a Stock Car. Aí voltaremos possivelmente daqui uns 7 anos a ter de novo uma quantidade de adolescentes em condições de ir para a Europa. Porque essa Fórmula 4 aí também, os pontos já servem para superlicença. Exatamente, vai acumulando para depois vai para a Fórmula 3, para a Fórmula 2 e aí Fórmula 1. Última de Fórmula 1, depois eu quero voltar um pouquinho pro tênis ainda, porque temos um tempo, né, chefe? Última de Fórmula 1. A corrida mais legal que o Teles viu em louco. GP Brasil de 1993, porque foi um dilúvio em Interlagos. Me molhei, apesar de estar com capa de chuva, entrou água pela costura do capuz. E a vitória do Senna foi histórica, né? Que pese a rodada do Prost, ele perdeu o adversário principal. Damon Hill estava iniciando na Fórmula 1, grande piloto, mas faltou experiência para ele. E o Senna simplesmente, enquanto a pista estava meio seca, meio molhada, ele sobrou. Esse pneu slick, né? E marcou também porque a invasão de pista da torcida foi exatamente na minha frente. Eu fico sempre na placa dos 100 metros, lá na reta oposta. Que dá para ver boa parte. A galera invadiu e o Senna teve que parar o carro exatamente ali na frente. Então, Que legal. História. testemunho ocular da história. E a corrida que o Marcelo Teles viu da TV. Na TV, a televisão ela tira um pouco da briga no meio do pelotão, né? Que no autódromo a gente consegue acompanhar. E a televisão hoje melhor, mais câmeras, mais tecnologia, mas nos anos 90 às vezes a corrida parecia monótona e foi um corridaço. Mas é difícil tirar uma, mas próprio ano de 93, Donington Park, GP da Europa, foi fantástico, não só pela vitória do Senna, mas teve piloto fazendo 5 pitstops, uma confusão danada. Rubinho Barrichello esteve em segundo lugar com a sua Jordan Hart, fazendo milagres. Não foi ao pódio porque faltou gasolina. Foi ali que o Rubinho surgiu. A equipe errou o cálculo. Então, mas essa marcou também, e curiosamente, no mesmo ano. Agora vou voltar um pouquinho pro tênis, para finalizar. Quanto tempo? Pergunta que eu fiz pro Tadeu, eu tenho que fazer para ti, né? A gente tem 3 gêmeos ao mesmo momento. Vamos pros atualmente, já diria. A gente tem 3 gênios atualmente. Privilégio. 60 Grand Slams ao mesmo tempo com Federer, Nadal e Djokovic. Marcelo Teles, pra ti, eu não tô dizendo pra te separar. Eu quero que tu me dê um apanhado e tu me diga quem que é o mais importante, quem que é o mais legal de ver, enfim. E fala sobre os 3 e diz. Os números são absurdos, dos 3, né? Os números são absurdos. Eu que sempre gostei de tênis, estudei muito tênis,
assinante de revistas brasileiras de tênis desde criança. E eu resumo com uma frase que não é minha, é do Ferrer, espanhol, grande jogador. Incomodou o Guga. O Ferrer era número 4 do mundo. Em uma entrevista, ele, para os jornalistas, sentou, um cara muito divertido. Eu sou o número 1 do mundo. Como você é o número 1 do mundo? Você é o número 4. Entre os humanos, eu sou o número 1. Esses 3 à minha frente provavelmente são de outro planeta. São muito bons, Cada um com seu estilo, né? O Federer com a técnica perfeita. Simplesmente técnica perfeita. Nadal com a cabeça perfeita. E o Djokovic com o físico perfeito. Então, eu gosto de resumir com as palavras do Ferrer. São de outro planeta. São ETs. Mas deixa eu fazer uma perguntinha. Dessa nova geração que está vindo, que nós sempre costumamos brincar, nós do Clube Esporte Clube, né? A famosa nova geração. The Next Generation. Que nunca vem. Que nunca vem. Tem perspectivas de alguém que está começando de conseguir chegar nesse nível? Alguém chegará. Nós sempre tivemos dominantes no mundo do tênis, né? Rod Laver nos anos 60, 70, depois Bjorn Borg, Sampras. Aí veio McEnroe para bater com Borg, aí Sampras, e aparece Agassi, Becker, um pouco antes. Lander, Acho que talvez Becker, o momento que mais teve vários foi o momento do Guga, que não teve assim uma Guga, dominância. Hewitt, Rafter. Naquela época. Aí o que eu acho que foi quando o tênis mudou a perspectiva, né? Porque até a época do Guga, tu ainda via as discrepâncias entre o jogo. Tinha os sacadores e voleadores, tinha os jogadores de fundo, tinha a armada especialistas, espanhola, né? Tinha os argentinos que incomodavam. E aí, a partir do momento em que equalizaram o tênis, a gente teve a conversa com o Tadeu sobre isso, em que equalizaram o tênis para deixar a quadra de saibro não tão lenta, a quadra de grama não tão rápida, as bolinhas diminuíram um pouquinho a pressão, é isso, né, Teles? Me corrija, vai me corrigir. Exatamente. As bolas nos anos 80 eram bem mais rápidas do que agora. E aí todo mundo ficou meio que nivelado, todo mundo consegue jogar em tudo que é piso. Por exemplo, hoje não seria de repente nenhum absurdo o Sampras ganhar no saibro. Ele nunca conseguiu. Seria possível. Né? Hoje, de repente, seria, não digo com esses loucos que jogam hoje, mas na época dele, se tivessem feito isso, só que também, de repente, não teria ganho tantas. Porque teria outro. Até uma pergunta, no meio dessa pergunta aí, por que acabou o saque voleio? Porque os golpes de fundo estão muito violentos, né? Forehand, backhand, fundo de quadra. Não se consegue mais chegar na rede. Não dá tempo. A gente é pego no meio do caminho, né, Lucas? Não dá tempo. O saque voleio virou muito mais tática do que uma... Bonitos, né? Virou muito mais um ponto tático, tu inventa... Tu vai jogar contra o Djokovic, dá-lhe um saque a 250, vai correndo para meio... A bola já voltou, ele tá no meio do caminho ali, cara. Ele não tá nem... Sobre os 3 gênios, eu acho também que, como já dizia o Alain Prost e Ayrton Senna, um puxa o outro, né? Sim. O Senna dizia, graças ao Prost eu melhorei muito. O Prost dizia, graças ao Senna eu melhorei muito. Eu tive que me puxar. Sai da zona de conforto. Exatamente. Eu achei que estava bom e veio um cara melhor que eu. Roger Federer, talvez a melhor técnica da história. Né? Mas aí vem Nadal com aquela cabeça e vem Djokovic com aquele físico. O Roger Federer, vou ter que... Não gosto muito de treinar fisicamente, mas vou ter que treinar. O outro, Djokovic, talvez não tenha aquele talento, tecnicamente falando. Vou ter que treinar mais. Mas vou ter que melhorar mais a minha técnica. E o Nadal, faço muita força para jogar, mas tem uma boa cabeça. Então vou tentar melhorar minha técnica, porque o Roger Federer me puxa. A evolução dos esportes em geral, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Teles, o papo tá maravilhoso, mas, né, chefe? Temos um tempo. Quero te agradecer demais, cara. Muito, muito obrigado por essa aula. Eu sempre brinco, né? Quando eu converso com
com o Teles, que eu sempre aprendo alguma coisa. É uma aula gratuita, aulas e palestras com o Marcelo Teles, porque eu sempre aprendo muito e é muito bacana quando tu conversa com pessoas que te cativam e te fazem aprender. Então eu quero agradecer, Lucas, obrigado por mais uma aparição aqui. Jotinha, de novo, obrigado. Teles, o microfone é teu, obrigado. Fala aí, dá teu recado, obrigado de novo, cara. Que bom que tu vieste. Demoramos ali pra achar o meio de campo, mas que bom que deu certo e valeu muito a pena. Obrigado, cara. Cabelinho, é um enorme prazer, né? Me sinto em casa aqui, amigos, a própria empresa, a clube está no meu coração, como está no coração de todo canelense e gramadense. Então foi um prazer enorme estar entre amigos aqui, irmãos, e falar sobre esporte, que é algo que é muito prazeroso. Muito obrigado, velho. Gente, obrigado de novo. Curtam, compartilhem, comentam, clica no sininho, essa coisa toda que vocês já sabem. E a gente volta na sequência com mais um Clube Esporte Show. Valeu! Oferecimento: água mineral das Hortênsias. É pura Serra Gaúcha. Direno Soluções em Contabilidade. Confiança e credibilidade junto aos clientes. Hoff Construtora. Concretizando histórias, entregando sonhos. Matriscar. O melhor negócio no seu futuro veículo. Outlet das Tintas. A sua Coral na região. Coral, tudo de cor pra você.